Oi, eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociências da USP. Essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar, no módulo Sedimentologia. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre permeabilidade em rochas. Então, inicialmente, ver o conceito de permeabilidade, de onde ele deriva, discutir poro e garganta de poro como os controles para permeabilidade em rochas e meios porosos, também os conceitos de tortuosidade e conectividade, e discutir variações em escala de reservatório e em escala de bacia. Permeabilidade é um conceito interessante, é um conceito que decorre dos estudos de mecânica de fluidos. E uma coisa que é importante a gente saber antes de discutir a permeabilidade como o Darcy a estudou e como a gente entende até hoje, é entender essa equação de Poiseuille que calcula a velocidade ou a vazão da água passando em um cano, né, água ou qualquer fluido viscoso, aqui o μ é a viscosidade, em função do gradiente de pressão nas duas pontas desse cano, o gradiente de pressão hidráulica, o comprimento desse trecho que você está investigando e o diâmetro. Então, o que essa equação diz? Ela diz que a velocidade é função do diâmetro ao quadrado, dividido por 32, vezes o gradiente de pressão, dividido pela viscosidade, vezes o comprimento. Então, quanto maior o comprimento, menor a velocidade para o mesmo gradiente de pressão. Então, você pode pensar num gradiente de pressão dividido pelo comprimento. Quanto maior o gradiente de pressão, maior a velocidade. Quanto maior a viscosidade, obviamente, menor a velocidade, isso é linear. E quanto maior o diâmetro do seu cano, maior a velocidade, isso é quadrático. Você pode formular isso em termos de vazão também. Claro que aqui é em metro por segundo. E aqui a gente tem metro cúbico por segundo a vazão. E esse metro quadrado a mais que tem aqui aparece nesse raio à quarta. Então, πr quadrado é a área, vezes raio à quarta, aí divide por 8 em vez de 32. É bem interessante isso, porque se relaciona muito com o conceito de permeabilidade, mas a gente está vendo só um cano. Se você imagina um meio poroso como muitos tubos desses, um do lado do outro, e com diâmetros diferentes, você poderia calcular a vazão total aqui, decorrente, como uma somatória dos seus tubos, onde o NJ aqui é o número de tubos com um determinado raio, e o K é o número de grupos com raios diferentes. Então você tem uma série de tubos, uns pequenos, uns grandes, se agrupa eles por raio e calcula a vazão com um gradiente de pressão de um lado e do outro desse sistema inteiro, qual seria a vazão resultante disso. Claro que é inviável você relacionar um meio poroso a uma série de pequenos tubos. Isso aqui funcionaria, por exemplo, se você fizesse artificialmente, né? Mas na natureza não é assim. E na natureza a gente tem esse sistema em que você tem grãos, vamos pensar numa rocha clástica, e tem poros entre eles. Só que para um fluido sair de um poro e passar para o outro, então aqui tem um poro, para ele sair de um poro e passar para o outro com um gradiente de pressão, ele passa pela garganta do poro. Então, o caminho, ele passa por poros e gargantas de poros. E o raio da garganta de poro é um limitante. Então, esses infinitos tubos aí que representam o fluxo através de um meio poroso, ele é ao mesmo tempo tortuoso e passando por gargantas de poros, e o diâmetro da garganta de poro é o principal controle, né? Como a gente vai ver, da permeabilidade. Então é claramente um sistema que você não vai conseguir entender
com a equação de Poiseuille nessa forma, muito menos nessa, e que precisa de um estudo empírico para se entender como pode calcular isso. Bom, foi o que o Darcy fez. O que ele fez? Ele fez estudos em meios porosos, então essa seção aqui é a seção porosa do ensaio que ele fez. Essa seção é a seção porosa. Aqui tem uma areia porosa dentro do tubo. Ele controla o gradiente de pressão com uma altura de lâmina d'água de um lado, que é diferente da altura da lâmina d'água do outro. Então você injeta água aqui, a pressão vai ter uma P1 aqui e uma P2 aqui embaixo. Essa P2 se vincula com essa altura e a P1 com essa, então o gradiente de pressão é função desse H1 menos H2, né? A diferença de altura com o peso da água. Então aqui, mesmo diâmetro. E a velocidade com que a água sai aqui pode ser medida. Então, partindo daquela equação de Poiseuille, a proporcionalidade era da velocidade com o gradiente de pressão, a diferença de o comprimento, né, o gradiente de pressão, o comprimento e a viscosidade. Essa proporcionalidade é a mesma. E aí você estabelece essa constante de proporcionalidade aqui. Por exemplo, se você tem num gráfico você tem a velocidade aqui por um dos fatores, mantendo os outros constantes, por exemplo, o ΔP. Então você vai mudando o gradiente de pressão e vê como a velocidade muda. E você vê uma relação linear, como está prevista aqui, só que o coeficiente angular dessa reta é uma constante de proporcionalidade, que é esse K. E o que é o K? É a permeabilidade. Então é uma medida da facilidade com que esse fluido atravessa esse meio, mas é uma constante de proporcionalidade aqui dentro dessa relação que decorre lá da equação de Poiseuille para um tubo vazio, né? E claro que ela tem uma formulação em vazão também, aqui virou metro cúbico por segundo, e aqui você multiplicou pela área, que é onde está esse metro quadrado a mais em relação a esse metro por segundo aqui. Certo? Note que esse K, por um tubo vazio, vai ser... Vamos apagar aqui, para não complicar a nossa vida. Então lá a gente tem o K vezes a área, ΔP, ΔL, não é isso que a gente tem ali? K vezes a área, ΔP, ΔL, e isso mostra que, como πr² é a área, o K, para o tubo vazio, a sua permeabilidade vai ser um r² dividido por 8. Então, o tubo vazio não tem uma permeabilidade infinita, ele tem uma permeabilidade r² dividido por 8. E é óbvio que a dimensão dessa permeabilidade é metro quadrado. Isso está claro aqui também, né? Que para qualquer uma dessas relações, se você faz uma análise dimensional, você vai descobrir que o K é em metro quadrado. Não é a unidade convencional, né? Na indústria do petróleo se usa com muito mais frequência o Darcy. E o Darcy é simplesmente 10 a menos 12 metro quadrado. Na verdade, um Darcy é uma permeabilidade muito grande para meios porosos naturais. E normalmente a gente usa como unidade de medida o milidarcy, né? Mas isso, vocês vão encontrar isso na literatura, é fácil, não tem muito mistério. Mas lembrando que o Darcy é uma unidade metro quadrado, né? Se você pensar no SI, ele seria metro quadrado. Então a permeabilidade em metro quadrado, a viscosidade, vocês sabem que é em Pascal vezes segundo, a gente já estudou isso na aula de transporte por
por fluxos gravitacionais. É uma Pascal vezes segundo, porque é Pascal por unidade de deformação, né? Que é metro por segundo, que acaba sendo segundo a menos 1. O gradiente de pressão, e isso tudo está embutido aqui. Então a gente entendeu que permeabilidade é essa constante de proporcionalidade dessa equação ou dessa, e é muito útil porque você consegue calcular a vazão sabendo a permeabilidade. Ela é um atributo da sua rocha. Então cada rocha tem uma permeabilidade, ou pelo menos cada amostra tem uma permeabilidade, né? E você consegue calcular a vazão que você espera para um dado gradiente de pressão, uma viscosidade, que alguns fluidos vão ter viscosidade muito variável em função da temperatura, isso tem que ser considerado, o comprimento da seção que você está analisando. E a área. Então é isso que significa. Essa velocidade aqui, vocês têm que lembrar que não é uma velocidade absoluta, você pode medir uma vazão aqui, a velocidade é proporcional a essa área aqui, né? Então essa área que entrou aqui quando você calculou a vazão, ela está dividindo aqui na verdade. Então entendemos o que é a permeabilidade, como é que o Darcy estudou a permeabilidade. Mas o que controla a permeabilidade? Quando eu faço essa pergunta, a primeira coisa que meus alunos respondem em aula é que é a porosidade. Mas apesar desse diagrama parecer que tem uma correlação, a correlação é realmente muito ruim, porque essa escala aqui é logarítmica, enquanto que essa aqui é em porcentagem. Então, por uma mesma porosidade, um conjunto grande de amostras aqui, desse estudo do Serviço Geológico do Kansas, por uma mesma porosidade, 12, por exemplo, você tem uma variação em milidarcy de 1, 2, 4 ordens de grandeza. Quer dizer que a porosidade certamente não é um bom preditor da permeabilidade. E por que isso acontece? Porque a gente sabe que a porosidade é adimensional e ela é só o volume do espaço vazio. Tem uma relação possível com a permeabilidade? Até tem. Mas a permeabilidade, dado um gradiente de pressão, é a facilidade com que esse fluido se move aqui dentro, que vai ser função do quê? Do raio da garganta de poro, mais do que nada. Então, se usa em engenharia do petróleo, em geologia do petróleo, esse conceito de tortuosidade, e a conectividade é outro fator que eu esqueci de falar, né? Porque imagina que você tem uma porosidade, uma belíssima porosidade num carbonato, uma porosidade intrapartícula dentro de conchas de gastrópodes. E em volta é tudo um micrito. Tudo uma lama carbonática. O poro está aqui dentro. E a porosidade é a proporção aqui entre o volume da rocha e o volume do espaço vazio. Só que a conectividade aqui é muito pequena. Então você põe um gradiente de pressão, como é que esse fluido chega nesse lugar? Atravessando uma fração muito fina com gargantas de poros muito pequenas. Então a conectividade é um fator. E a tortuosidade do caminho é outro fator, né? Se você tem caminhos retos ou caminhos tortuosos, isso vai ter um efeito como se o seu L fosse maior. Então você reduz linearmente a vazão com a sinuosidade desse seu caminho. Então esses conceitos são importantes e quando você vê aqui numa imagem, numa tomografia de raio-x de uma amostra, você vê isso aqui é o arcabouço, esse é o espaço poroso, você pode inverter a imagem e enxergar como é a complexidade do espaço poroso. E você nota claramente que não é um sistema de canos, ele tem um poro aqui, uma garganta de poro bem estreita para atravessar. E isso é o que acontece, né? E os caminhos, e daqui para lá, vira um labirinto. Como ele atravessa, tem uma tortuosidade grande e tem gargantas de poro muito estreitas. Então a porosidade, de fato, o volume de poro não vai ter uma relação direta, muito clara com a permeabilidade. Quem vai ter é diâmetro de garganta de poro, conectividade e tortuosidade. Bom, mas diâmetro de garganta de poro se relaciona com granulação.
Então, se você tem uma rocha que tem grãos desse tamanho e duas rochas que têm escalas diferentes e exatamente a mesma geometria, grãos maiores se relacionam a gargantas de poros maiores, grãos menores a gargantas de poros menores. E, de fato, quando você observa uma mesma unidade com a mesma história diagenética, a mesma composição, se você plotar a permeabilidade contra a granulação média, é claro, se a seleção granulométrica for diferente também vai contar, né? Mas você tem uma regressão muito melhor do que aquela de porosidade contra a permeabilidade. Então, existe uma dispersão mais dentro de um range mais limitado, e a granulação para uma unidade que você conhece, o comportamento da permeabilidade de algumas amostras é um preditor melhor da permeabilidade do que a porosidade, sem dúvida. E num reservatório você pode ter complexidade disso numa escala muito fina, né? Então, normalmente os modelos de reservatório consideram uma permeabilidade média para uma unidade. Só que você pode ter uma variação grande em escalas métricas ou decimétricas, que você não consegue fatiar o seu modelo de reservatório tão finamente. Então aqui você tem uma areia mais grossa cascalhenta, uma areia média talvez, uma areia bem fina. O que acontece se você impuser um gradiente de pressão, uma P1 de um lado e uma P2 do outro, e saber como o fluxo vai acontecer aqui dentro? Bom, isso vira um problema, né? Se você tem uma camada muito permeável, o fluxo vai ser muito intenso aqui e ele pode aliviar esse gradiente de pressão, de forma que você não consiga aplicar pressão suficiente para extrair o fluido de interesse das unidades mais finas. Então você calculou um volume de hidrocarboneto dentro desse espaço poroso e na hora de tentar tirar a camada hiperpermeável, escoa, você consegue drenar ela, mas as coisas que estão em poros menores, com gargantas de poros menores, com permeabilidade menor, precisariam de um gradiente de pressão maior para sair, que você não consegue atingir, porque se aumenta esse gradiente de pressão, ele vai sair por aqui. Então essas camadas hiperpermeáveis podem ser um problema na exploração, na produção, mas é bom o conhecimento geológico da heterogeneidade interna do reservatório é muito importante nessa hora. E na escala de bacia, é claro que a variação da permeabilidade em escala de bacia é a coisa mais importante para a gente entender reservatórios de água e hidrocarboneto. Então, você tem uma bacia aqui e as camadas estão aqui dentro. Você pode ter uma camada mais permeável, capeada por uma camada muito menos permeável. E naquela aula de diagênese e compactação, a gente viu que você vai ter expulsão de água por compactação também, de hidrocarbonetos na maturação, e circulação de água meteórica, principalmente próximo às bordas emersas. Mas essa água expulsa, ela não consegue atravessar isso. Essa camada menos permeável vira um selo, então ela corre lateralmente. Quer dizer, um controle numa escala gigante da bacia, das direções de fluxo, por anisotropias de permeabilidade entre camadas sobrepostas. Essa é a regra, né, para o estudo de fluxos em meios porosos nessa escala, e o importante é saber que você pode ter rupturas, áreas, por exemplo, fraturadas. A gente pode ver isso em outra aula, né, como estruturas tectônicas afetam a permeabilidade, mas você pode ter uma zona de dano de uma falha aqui, que enquanto ela está ativa e não está cimentada, rompe isso e aí permite o fluxo através de uma zona de permeabilidade aumentada numa rocha que tinha permeabilidade pequena, por ter granulação fina, por ter gargantas de poros muito pequenas. É claro que durante a produção você quer maximizar o fluxo do fluido de interesse para o seu poço e induzir fraturamento. É uma coisa importante, isso que é o fracking, né, o fraturamento hidráulico de folhelhos com gás ou com hidrocarboneto. Você também faz isso em reservatórios convencionais, né?
induz um fraturamento para aumentar a vazão, porque você aumenta a permeabilidade daquela região do entorno, e com o mesmo gradiente de pressão, então a vazão vai ser maior. Era isso que eu tinha a falar na aula de hoje. Obrigado.